Olá! Hoje vamos mergulhar fundo no depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, lá no STF, agora em 10 de junho de 2025. Exato, foi um momento chave, né? Parte daquela ação penal sobre a suposta tentativa de golpe em 2022. Isso. A gente se baseou aqui nas matérias do G1 para entender melhor. O nosso foco é desmembrar os pontos principais, o que ele disse, as contradições aparentes ali perante o ministro Alexandre de Moraes. E é bom lembrar, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, aponta o Bolsonaro como uma peça central, sabe? Numa suposta organização criminosa que queria romper com a democracia. Esse depoimento é tipo a reta final da fase de instrução. Entendi. E o centro da defesa dele, pelo que vimos, foi direto ao ponto. Não procede a acusação, Excelência. Foi isso que ele disse. Negou tudo. Participação em plano de golpe, plano para prender autoridades, negou. E sobre aquela desconfiança nas urnas, ele repetiu algo que já dizia antes, né? Falou que isso não é algo privativo meu. Só que apesar dessa negação forte, ele admitiu umas coisas. Admitiu ter discutido com auxiliares, com comandantes militares, algumas alternativas dentro da Constituição. Isso depois da derrota na eleição. Ah, ele admitiu discussões? Sim, mas justificou, né? Disse que não tinha clima, não tinha base minimamente sólida para fazer coisa, basicamente indicando que não tinha apoio para algo mais drástico. Entendi. Ele tentou caracterizar como algo informal. Isso, descreveu como conversas informais, para ver se existia alguma hipótese de um dispositivo constitucional. Mas, segundo ele, a ideia foi logo descartada. Mas o simples fato de reconhecer essas discussões, mesmo chamando de informais, já é algo, né? Com certeza. E aí fica essa linha tênue, sabe? A defesa diz que era só uma exploração de opções legais num momento tenso. A acusação já vê como parte do plano para subverter o resultado. O significado disso tudo é que está em jogo. E teve a questão da minuta do golpe, e esse ponto é bem crítico. Muito. Bolsonaro disse que mostraram um documento para ele muito rápido, numa tela rápida, que só viu os considerandos, sem cabeçalho, sem assinatura. E foi bem enfático, né? Falou, não escrevi, não alterei, não digitei nada, não tenho responsabilidade sobre essa minuta. Exatamente. Só que aí a coisa complica, né? Complica muito, porque essa versão bate de frente totalmente com o que o Mauro Cid, o ex-ajudante dele, disse no depoimento. Que o Cid falou mesmo? O Cid afirmou que Bolsonaro não só viu a minuta, como teria sugerido alterações, tipo deixar só o nome do ministro Moraes na lista de prisões. Nossa, essa contradição é pesada para a credibilidade, imagino. Demais, coloca as duas versões em xeque direto. Outra coisa que chamou a atenção foi a mudança de postura dele, né? Principalmente com o Alexandre de Moraes. Sim, uma mudança bem notável. Teve até pedido de desculpas formal. Por aquelas declarações antigas sobre corrupção no STF. Agora ele chama de desabafo, de retórica. Admitiu não ter indícios, não ter provas. Uma virada e tanto. E levou aquele momento quase cômico, né? O convite para ser vice. Mesmo inelegível. Exatamente, convidou o Moraes para ser vice em 2026. E o Moraes respondeu, eu declino novamente. Gerou risos lá na sessão. Que situação. Mostra uma mudança de tática, talvez. Bem diferente daquela animosidade toda de antes. É o que parece. Resta ver como isso pesa no processo em si. Ele também tentou se afastar dos atos de 8 de janeiro, né? E dos apoiadores mais radicais. Sim, negou ter incentivado as invasões. Chegou a chamar de malucos quem pedia a AI-5 ou intervenção militar. Falou que essa gente nem sabia o que era AI-5 e que os chefes militares jamais iam embarcar nessa. Foi isso. Foi. E para justificar não ter desmobilizado os acampamentos antes, ele argumentou que poderia ter sido pior, que poderia ter empurrado o pessoal para a Praça dos Três Poderes. Entendi. Ele disse que pediu para liberar as estradas e ficou recluso. Usou aquela lógica de, se eu almejasse o caos no Brasil, era só ficar quieto. É uma tentativa clara de se colocar como alguém que, na verdade, evitou um problema maior, sabe? Controlou danos, digamos assim. Então, resumindo o depoimento, parece uma estratégia de negar a intenção de golpe, admitir algumas discussões, mas sempre dentro da constitucionalidade, mudar o tom com Moraes e se isolar dos atos violentos e dos radicais.
É por aí. Acho que essa é uma ótima síntese, sim. Negação da intenção, admissão controlada, mudança de tom e distanciamento dos extremos. Mas a questão principal continua sendo a interpretação, né? Exato. De um lado, a defesa falando em explorar opções legais na crise. Do outro, a acusação de conspiração mesmo, de organização criminosa. O STF vai ter que pesar tudo isso, as versões, as provas. Fica então a reflexão. Essa linha entre buscar saídas políticas numa crise e conspirar contra a democracia é muito delicada, né? Como será que a história e a justiça vão definir esses eventos todos do final do mandato dele, ainda mais com versões tão diferentes sobre a mesa? É a grande questão que fica no ar. Vai depender muito da análise das provas e da interpretação final do tribunal.